been waiting for. Olá, esse é o Cinefilia e Companhia, episódio número 17. Eu sou Hugo Harris e eu tô aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana Varela. Oi, pessoal! E o Henrique Pires. Fala, turminha! Hoje nós vamos falar de um filme que, imagino eu, muita gente não conhece. Um filme vencedor do Oscar de filme estrangeiro, quando essa categoria ainda chamava categoria de filme de língua estrangeira, agora é filme internacional, e de 1997, venceu em 1998. O nome do filme é Caráter, dirigido pelo Mike Van Dien, que é um diretor que a gente até foi pesquisar, depois não fez nada que chamasse tanto a atenção, produções mais concentradas lá na Holanda, nos Países Baixos mesmo, né? Então, vamos nos concentrar mais aqui no filme Caráter, que é muito interessante. Então, para isso, nós vamos começar com o trailer do filme. Vamos lá. Ik kan uw hand niet aannemen. Niet van iemand die me mijn hele leven heeft tegengewerkt. Meneer Katadreuven, die strijdbare aard, die heeft u van uw moeder, wist u dat? De bevalling van haar, dat was ook zo'n gevecht. Ik herinner me dat ze deed aan een merkwaardige casus van contractio. Alsof ze in het algemeen wilde tegenhouden. Het is heel goed als mensen stil met elkaar kunnen zijn. Agora, antes da gente ler a sinopse do filme, eu queria escutar rapidamente aqui as impressões iniciais dos nossos colegas e começar com o Henrique, porque foi o Henrique que escolheu esse filme para ser pauta do nosso programa de hoje. Então, é contigo, meu caro. Cara, esse filme eu vi na época e quando eu assisti foi um soco no estômago. É um filme que me encantou ali logo que eu assisti, pela perspectiva e pela narrativa, além do elenco maravilhoso, né? A forma como ele conduz a história é muito interessante em termos narrativos. E essa história desse rapaz com relação ao pai dele vai fascinando você e você vai entrando de uma forma bruta, né? É um filme que realmente mexe. E além, né, de tudo, eu gostei muito do filme pela linguagem em si que o diretor escolheu, né? É a adaptação de um livro, né? Não li o livro, acho que o livro é de 1938, se eu não me engano, com o mesmo nome. E assim, eu acho que vai dar pra gente fazer uma boa discussão aqui, pelas camadas que ele oferece, né? Isso aí, bacana, Henrique. Ju, e você? Qual foi a sua impressão? Foi a primeira vez que você viu o filme, Ju? Foi a primeira vez, eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar nesse filme, na verdade, nem no diretor, então foi uma surpresa total. Mas eu gostei muito, assim, eu achei um filme envolvente. Ele tem uma tensão, né? No filme inteiro tem uma tensão constante, mesmo quando não acontece nada. Você fica ali sempre meio angustiado com aquela situação toda. E eu acho que a tensão não é só pela situação, mas ele constrói isso em tudo, né? A iluminação, a ambientação, é tudo um pouco obscuro, aquela coisa, né? É tudo muito tenso, muito... Sei lá, cria-se um suspense muito bom, mesmo sem grandes reviravoltas, sem aquela coisa que a gente normalmente, né, vê pra empurrar o suspense, mas não, é uma tensão ali em cada momento. E o filme também tem muito ritmo, né? Você vê de uma tacada só, rapidinho, super gostoso de assistir, né? Mesmo sendo um filme com um tema difícil, pesado, né? Ele flui muito bem. E eu gostei como ele faz uma coisa difícil, né? Que é construir esse personagem tão complexo que é o Catastrophe, né? E também enfim, o vilão,
também é um personagem muito bom, mas o protagonista, principalmente, ele é um personagem complexo e você vê vários lados dele e você vai meio que entendendo como que ele vai se construindo e construindo, né, a sua moral, o seu caráter, como tá no título. Então, acho que o filme, ele faz a gente pensar muito, assim, fugir do preto no branco, assim, de certo e errado, bom e mal e tal. Tem muita maldade no filme, mas a gente vai vendo uma complexidade da vida desse personagem. Eu gostei bastante. Isso aí. Eu fiquei tentando lembrar, gente, porque eu conheço esse filme desde a época do Oscar, quando ele venceu. Foi no mesmo ano, né, do Titanic. E que a gente já falou aqui em outro episódio. Que contraste. Que contraste, exatamente. E eu fiquei tentando lembrar se eu vi no cinema ou se eu vi um pouco depois em VHS, que ainda não era a época do DVD, mas eu não consegui lembrar. Eu só sei que eu assisti na época. E desde daquele momento, esse filme me persegue no bom sentido, porque eu fiquei muito impressionado. E claro que hoje a gente vê o filme com muito mais clareza a respeito do tecido, né, que ele constrói dentro da história, mas o que me impressionou muito foram os personagens mesmo. Claro que o personagem, que não vou nem dizer que é o principal, né, porque o principal é o Catadref, né, que a Juliana mencionou, mas o vilãozão, né, que é quase um estereótipo do vilão, né, que é o Dreverhaven. Esses nomes são muito sonoros, né, ficam muito na nossa cabeça, né? Eles parecem difíceis, né? Eu até fui tentar procurar se tinha alguma tradução de Dreverhaven e não encontrei, mas eu vi que vem do sueco. Mas então, eu vi alguma coisa da derivação do nome, porque a junção, acho que Drever e Haven são, acho que duas palavras, não sei se são uma palavra separada mesmo, mas parece que dá alguma ideia de alguma coisa de sombra que guia, alguma coisa assim, eu não me lembro agora aqui, enfim, teria que... É que você falou e eu lembrei que eu li em algum lugar. Não, mas beleza. Então ele tem alguma significação por trás, com certeza, né? Que já vem, como você mesmo disse, né, do livro. E o livro parece que já antes do livro já tinha um conto que era Dreverhaven e Catadref. Ou o Catadref e Dreverhaven, não sei como é que era. Né? Mas então ele já vem, esses nomes já vêm desde lá, então eles devem ter uma etimologia. Mas enfim, o que me pegou muito foram os personagens. Eu fiquei com aqueles personagens na cabeça, principalmente o Dreverhaven. Eu gosto muito, né, do advogado que tem aquela mandíbula pronunciada para frente. Se vocês forem procurar, o ator não é assim. Ele forçou daquele jeito a mandíbula. E eu vejo do filme, toda vez eu fico tentando fazer para ficar que nem ele, mas eu não consigo persistir por tanto tempo. E ele consegue, é uma coisa muito impressionante. Ele deve ter colocado alguma coisa na boca ali para ajudar, sei lá. Não sei. Realmente não sei. Eu não fui atrás. Mas até antes da nossa conversa aqui, a Juliana mencionou, né, uma crítica do Inácio Araújo, e que eu também já tinha lido, né, na preparação aqui para o episódio, e ele comenta, né, que são os personagens bizarros holandeses. Né? Esse filme é cheio de personagens esquisitos, que tem coisas estranhas. Então é uma pessoa que não gosta de falar, o outro que é super fechado, o outro que é reprimido, o outro que tem o negócio, a mandíbula pronunciada, a outra que é super misteriosa, mas então personagens que são muito diferentes, né? Então isso ficou muito na minha cabeça e eu revia o filme por causa disso, né? Eu tenho ele aqui em casa e eu assistia ele de vez em quando porque eu me alimento desses personagens que eu acho muito ricos. O vilão em especial tem camadas e camadas e camadas que vão se revelando, que a gente vai comentar. Só para terminar, lembrar, né, que o Caráter venceu o Oscar de filme estrangeiro em cima de um brasileiro.
em cima do O Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto, que devo dizer, caráter bem melhor, bem melhor. Eu não lembro quais eram os outros filmes, mas eu até cheguei a olhar. Tinha um filme alemão, enfim. É que muitos desses filmes são filmes que acabam não vindo aqui para o Brasil, né? A gente tem esse problema. É que hoje em dia, com a internet, o pessoal baixa tudo, né? Então a gente vê os filmes e tal, mas eu particularmente não vi. Mas vamos lá, parando aqui as minhas considerações iniciais. Ju, é contigo aí a sinopse do filme, se você quiser falar para nós. Vamos que vamos. Quando o corpo do poderoso oficial de justiça Dreverhaven é encontrado, um jovem advogado recém-formado é preso como o único suspeito. Mas o que terá motivado o crime? E qual será a relação do suposto assassino com a vítima? É isso que o investigador tentará descobrir numa longa conversa que revelará traumas e ressentimentos de uma vida inteira. Boa, Ju. Então isso aí já dá uma ideia boa para todo mundo do que nós estamos vendo, né? O filme começa num fim de tarde, início de noite, né, chuvoso, em que esse personagem, que a gente não sabe quem é ainda, vai falar com um homem que a gente também não sabe quem é, e eles estão meio que fazendo um acerto de contas, né? E esse acerto de contas é estranho, a gente fica vendo tudo muito pela ótica desse personagem que foi lá, né? Que é um jovem, que é o Catadrefe, e ele fala, né, que ele se formou como advogado e tal, e aí ele bota uma faca espetada, né, no tampo da mesa e vai embora, mas retorna e salta na direção, de uma forma bem ameaçadora, né, em direção ao nosso outro personagem, né, o Dreverhaven. E vale dizer também que antes dele fazer isso, antes dele ir embora na primeira vez, o Dreverhaven fala parabéns. E isso dá uma cutucada nele. Justamente. Isso é verdade. Chama bastante atenção. Isso, então, mas a gente vai com o tempo, né, com o decorrer do filme, descobrir o que motivou essa cena inicial. E é aí que a gente entra no flashback, né? Eu acho muito interessante a forma como o diretor, né, e roteirista escolheu fazer o filme. É muito interessante porque pela ideia, né, do livro e que está explícita no filme, como desenhar essa narrativa para que nós, espectadores, possamos embarcar nessa viagem, né, que é ligada a 3 personagens específicos, que eu posso dizer aqui na minha impressão, que são os principais, digamos assim, né? Que é o Dreverhaven, Catadrefe e a Joba, né? Ou seja, a relação desses personagens, elas vão se entrelaçando ao longo do filme para construir caráter, como a Ju disse antes, da personagem principal, que é o Catadrefe. Não sei se eu pronunciei certo, mas enfim. Isso é muito interessante, porque a escolha da narrativa para o filme, ela foi muito assertiva, ao meu ver, né? Ou seja, tanto na questão da linguagem, né, quanto do contar a história. E é muito feliz isso, porque você tem poucos diálogos no filme, são poucos, né? E quando você tem, eles são sempre objetivos e curtos. São bem precisos, né? É um filme muito imagético, né? Que traz para nós uma coisa do afeto em si, seja qual for o tipo de afeto que está sendo estabelecido no filme, durante o filme. E como você vai se envolvendo com aquelas personagens, né? E isso é muito interessante, isso
faz com que o filme vai ganhando uma força ao decorrer, né? Eu não sei se vocês têm a mesma percepção, a Ju comentou algo de ser um filme dinâmico, com ritmo, sim, e isso eu acho que isso é importante para que o flashback não fique algo, como eu posso dizer, um truquinho para você embarcar no roteiro, enfim. E eu acho que você vai entrando e aquilo vai te levando para dentro do filme, você vai começando a criar empatia ou empatia com aquelas personagens. Mas perceba, não sei se vocês tiveram essa visão, mas os 3 personagens, eles são personagens difíceis. Sim. Né? O personagem principal, ele também é antipático, ele também tem, né, ali na sua busca, né? Mas ele aprendeu isso também, né? Com o trato que ele tem com a mãe, né? O trato que ele tem com a mãe, que o ignora muito, né? A Joba, que você comentou, é a mãe dele, né? E a gente já sabe desde o início que ele é fruto de uma noite de sexo entre ela e o próprio Dreverhaven, né? Então eles tiveram esse filho, ela se afastou, e aí essa criança cresce sendo chamado de bastardo, sofrendo bullying, apanhando e com pouca conversa com a mãe, né? Então tudo isso eu acho que nenhuma, né? Nenhuma. Ele tem uma cartinha só, né? Mas lá pra frente, né? Sim, mas ela não troca uma palavra. E eu acho que isso endurece muito o couro dele, apesar de não tirar um pouco de uma certa ternura. Eu acho que o que faz o filme ficar tão redondinho e preciso e sequinho, como você está querendo dizer, Henrique, é porque o filme, por mais que ele seja diferente, que tem essa cara de filme de arte holandês, né? Por mais que ele tenha essa cara, ele tem uma narrativa muito convencional, no bom sentido. A gente está acostumado a ver um personagem que fica no perde-ganha o tempo todo. Ele tem um mundo hostil, né, na frente dele, ele tem uma dificuldade muito grande em conseguir aquilo que ele quer, que é a base, né, daquele conflito básico, base, né, enfim, mas a base do conflito básico que a gente tem nos Estados Unidos, né, com os filmes da fórmula de 3 atos, só que aqui com essa roupagem muito interessante, porque acrescenta o tema, acrescenta os atores, os personagens e tal. Mas se a gente for colocar numa lista de beats desse filme, a gente tem simplesmente o cara tem algo bom que acontece para ele, algo ruim, algo bom, algo ruim, e essa coisa ruim cada vez piora mais, e o que melhora também é algo que melhora mais, não são pequenas conquistas. Então a gente vê a evolução dele nesses 2 flancos, né? No flanco do bem e no flanco do mal. E é isso que traz uma lógica para a conclusão que a gente vai ver depois. Sim. Né? Então a gente chega naquela cena que está no início do filme, mas que é do final da história, de uma forma muito óbvia, porque tudo levou àquilo por causa das perdas e ganhos que ele tem a partir daquele personagem maléfico que de alguma forma assombra a existência dele. Não, eu queria, na verdade, só voltar um pouquinho antes da gente avançar para juntar 2 coisas que vocês falaram, porque o Henrique falou do filme ser imagético, né? E o Hugo falou dessa personalidade que ele vai se tornando mais, ganhando uma casca, né? Se tornando mais frio e tal, mas ele ainda tem uma ternura. Eu acho, para mim me chama muito a atenção que os ambientes do filme, eles contam muito bem a história, e tem um ambiente para mim que é muito chave, e que é chave até pra gente entender a personalidade do Catastrophe, que é o escritório,
de advocacia, que a primeira vez que ele entra, ele fica deslumbrado, e é um lugar lindo, é um lugar que ele pinta como sendo um lugar incrível, e fica até tudo mais brilhante quando entra ali. E isso é mostra o único ambiente, desculpa, Ju, só para complementar você, é o único ambiente interno que é claro. Sim, o resto é tudo úmido, né, escuro, meio cru. Sombreado. Ele é colorido, né, cheio de gente, cheio de vida. E mostra um lado dele que é sonhador, que é otimista. E ele fica até meio bobo, né, na hora que ele vê, ele fala, não, porque eu vou trabalhar ali, porque não sei o que lá, não sei o que lá. E esse personagem que, sabe, tem uma frieza grande que a gente vê, né, que ele passa por tanta coisa, ele tem um comportamento meio esquisito, mas ele tem esse lado muito, muito sonhador, e até parece até meio infantil, né, quando ele tem esse encontro com esse lugar. Meneer, als het u niet ongelegen komt, dan wilde ik u nog wat vragen. En wat gaat u nu doen? Wat zijn uw verdere toekomstplannen? Ik zoek al geruime tijd geschikt werk Werk, afschuwelijk. op een kantoor. Dat is nog veel erger. Kan ik u absoluut niet aanraden. Ik dacht aan een kantoor als dit. Niet doen hoor. Saai. Zelf zou ik natuurlijk wel een assistent kunnen gebruiken, maar... Meent u dat? Meneer Katterdreuven, het was mij waar genoegen. Laat ik u niet langer ophouden. U vraagt zich natuurlijk af wat mijn kwalificaties zijn. Wat dan? Ik wil niet arrogant lijken, maar ik weet meer dan u misschien van iemand van mijn stand zou vermoeden. U bedoelt uw boeken? Uw encyclopedie? Die is misschien wat gedateerd en ook niet volledig. De delen lopen slechts tot thee, maar... Tot thee? Dat betekent dat u net niet kunt typen, maar wel boekhouden en stenograferen wellicht. Er zullen uiteraard nog dingen zijn die ik moet leren, Maar wat zijn nou precies uw capaciteiten, meneer Katterdreuven? U bent gedreven, dat spreekt, maar wat kunt u nog meer? Eu tenho uma visão um pouco diferente dele. Não acho que Sempre. ele seja... eu não acho que ele tenha uma ideia, pra mim, né? Uma ideia de um cara que foi só simplesmente moldado pela diferença, pelas indiferenças que ele teve em relação ao pai, à mãe e o ambiente, né, de dificuldade econômica que ele viveu ali. Porque, veja, ele tinha opções, né? Ele tinha opções. A um dado momento do filme, ele resolve fazer um refinanciamento. Ah, sim. Depois desse momento, né? Depois que ele já passou por esse... Já, então, ele poderia falar, não quero mais saber, vou tocar minha vida. Porque no fundo, o que ele queria, o que parece, o que dá a entender, é justamente uma história, é o inverso, para mim é o inverso, né? Ele só vai perceber realmente quando no fim mesmo, né? Que aquilo era uma certa loucura, mas há uma questão de orgulho na mãe, para mim, né? Há uma questão de quase como eu posso dizer, uma síndrome de Cronos do pai, né? Naquela questão dominadora, vil e cruel, né? E ele demonstra isso em vários momentos nos diálogos. Só que o menino, ele, mesmo passando por tudo isso, algumas decisões dele me fazem entender que ele também tinha uma genética, digamos assim, não sei se é essa palavra, do pai e da mãe. Ou seja, uma família meio disfuncional, sabe? De pai e mãe. Porque nem família né? Entendeu? Quase Então, nada. mas justamente, por isso que eu tô falando, mas essa ideia que ele construiu na cabeça dele, né? Enfim. Eu vejo ele muito mais querendo a atenção do pai do que tendo essa ambição por ambição como a do pai. Não, a ambição para mostrar para o pai. Por isso que eu disse. Assim, eu fiz querer a relação atenção, do Cronos. claramente. Não, mas o que eu ia falar, o Henrique falou que tem uma visão diferente de mim, mas na verdade nossa visão é igual. Porque ele tem essa gana, né? Mas ele apresenta essa gana primeiro de uma forma menor, tá? Dentro de casa, porque o objetivo dele é sair de casa, porque o trato dele com a mãe estava cada vez pior, pelo que ele diz,
Pior porque ele mudou, né? Porque o trato da mãe com ele era sempre só simplesmente não falar com ele. Mas ele queria sair de casa, e daí ele foi tentando encontrar estratégias. Ele só foi descobrir de fato algo para fazer quando ele chega naquele escritório de advocacia. Porque antes ele tentou a charutaria, né? Primeiro ele foi trabalhar no porto. Depois ele foi para a charutaria. Né? Estão percebendo a ascensão da complexidade da coisa? Então ele primeiro foi trabalhar num trabalho manual, então um objetivo menor. Depois ele foi empreender, um objetivo intermediário. E aí ele foi para um escritório de advocacia que faria com que ele terminasse os estudos e faria com que ele, depois, posteriormente, né, isso não é spoiler, tentasse a faculdade de Direito. Tá? Então a coisa fica mais complexa. Né? Então, quando eu digo que a coisa é gradual, apesar de... Concordo com você, Henrique. Apesar de a sementinha da ganância acho que é um pouco demais, da ambição dele já estar lá dentro, né? Ela vai aos poucos sendo descoberta por ele à medida que os acontecimentos se dão. E no meio disso tudo, e aí pode ser que a Ju esteja certa, seja ele querendo chamar a atenção desse suposto pai, que é até o que ele faz, né, quando ele é preso, quando criança, né, e ele fala que ele é um Dreverhaven, ou até, né, pode ser por uma influência do pai meio escondida, que vai meio que conduzindo, né, as necessidades dele. Eu acho que há uma mistura aí. E é isso que torna o filme interessante. Porque ao mesmo tempo que a gente tem ele com essa gana, a gente tem um segundo personagem que manipula o destino dele. E aí com isso progride a trama. Essa progressão ela não caminha pela vontade de apenas um personagem, que é o que normalmente a gente vê. Ela caminha por esses dois lados, né? Então eu acho que isso torna o filme bem com um bom diferencial. E aí, só para fechar, eu já estou falando demais. Esse foi porque eu estou falando demais? Não, é só porque eu tô... Tô brincando. Ela tá organizando as ideias ali. Eu tô total anotando, eu já vou perder tudo. Eu também adoro a fotografia também do filme. Nossa, a fotografia escura. Maravilhosa. Que tem um quê até noir / expressionista. Isso que eu ia falar, né? Tem isso. Tem, e a música. Total. A música também é muito boa. Né? Ela dá um clima, assim, ela começa lá passeando por Roterdã, e aí a gente vê, né, aquele porto e tal, e a música faz todo o clima e acontece tudo do princípio que a gente já narrou. Mars. Verkerk. Dreverhaven. Dreverhaven, op de Zuidkade nummer 11. Mas você estava falando da ganância, né, do protagonista e tal. Eu fico pensando que, pelo menos pra mim, o Dreverhaven não tem uma ganância, uma ambição no mesmo sentido que o Catastrophe. Porque pra ele é uma coisa muito mais voltada... primeiro, ele tem uma sensação de ser o representante da lei, né? É um poder conferido por outros e tal, não é uma coisa que vem dele, ele tá só cumprindo ordens, né? Seria perfeito para Auschwitz. Mas ele foca as frustrações dele, os desejos dele, tudo nos outros. Não é tanto sobre ele ganhar mais poder e chegar num lugar maior, é sobre causar sofrimento aos outros. Né? Porque a gente vê desde o começo ele despejando as pessoas das suas casas, virando uma mulher que teoricamente estava doente, morrendo. Essa cena é maravilhosa. Essa cena é ótima, ela é total contraditória. Mas então ele tem essa coisa de direcionar a sua energia negativa nos outros, enquanto o Catastrophe tem essa energia voltada para ele.
Então ele quer crescer, ele quer chegar em algum lugar, mas em nenhum momento ele tá pensando em fazer mal aos outros ou em passar por cima de alguém. Até verdade. rola essa questão com a colega de escritório e tal, mas não é o objetivo dele fazer mal a alguém. Ele quer ser dono do próprio destino. E aí a gente tem esse contraste perfeito entre uma pessoa que quer fazer seu próprio destino e a outra pessoa cujo único objetivo é controlar o destino dos outros. Muito bom. Viu, mas eu vou aproveitar essa fala da Ju só para complementar com duas coisinhas muito rápidas. Primeiro, né, eu guardei essa cena da cama porque é uma das primeiras cenas do Dreverhaven, que ficou me lembrando as nossas aulas lá no curso de cinema, né, Ricão? Que quando no cinema mudo você queria mostrar um personagem negativo, vilanesco, né? Você mostrava uma primeira cena com ele chutando um cachorro, que daí já ficava bem na cara que o cara era ruim, que ele era mau. Aqui é a versão do Mike Van Dien para mostrar como ele é ruim, né? É pegar uma mulher doente, arrastar a cama dela para fora e virar a cama, jogando ela para fora da cama. Tudo bem que depois ela revela que ela não estava tão doente assim, então, né? Isso é a melhor É coisa. muito da cena. maravilhoso. Você olha e fala, nossa, que cara horrível e tal, mas no final ele meio que tava certo. É. God beware u, meneer. U bent een goed. Schoft. Vuile schoft. Vuile, vieze, gore rotschoft. Laat me los! Laat me los! Rotzak! A Juliana também falou que ele seria perfeito para Auschwitz, né? Não vamos esquecer que esse filme é passado entre os anos 20 e 30, né? Tá batendo na porta lá, o Hitler na Alemanha tá batendo a porta e vai dominar geral, vai invadir um monte de países, né? Caos, né, econômico, né? Não tava... Sim. Receita perfeita. Ou seja, ali já era um caos econômico. Por isso aquela quantidade de pessoas... Mas né? isso daí é o reflexo da Primeira Guerra Mundial, Sim, né? reflexo da Primeira Guerra, é isso que eu tô Da falando. Primeira Guerra. Que é no filme. E aí isso me fez lembrar muito aquele filme praticamente perfeito, que é A Fita Branca, Nossa. que mostra também, né, aquela vila no meio da Alemanha, pré-Segunda Guerra, que coloca no ar um certo espírito que permite a ascensão nazista no início dos anos 30. Então, a gente tem aqui uma certa conexão, não assim proposital, mas de clima e tom da sociedade da época. Ainda mais que, como você disse no começo, Henrique, a obra, né, o livro, é de 36, né? É isso? É, 36 ou 38. Não... Então, por aí, que é já com Hitler lá na Alemanha, já invadindo um monte de lugar, fazendo um monte de besteira, até que ele invade a Polônia e daí dá no que dá, né? E é isso, Henrique, passo para você então. Fala o que você pensa. Eu acho que é interessante a gente falar, assim, a gente falar não, eu analisar, que o que me chamou bastante atenção é o fato de como esses três personagens, né? O pai, no caso Dreverhaven, fica nítido, né, que é uma pessoa perturbada, que acha que está acima de todos e que ele pode julgar o tempo inteiro as pessoas, né? Não importa a condição, aquilo que ela está passando. Por isso que eu acho que essa ideia de colocar ele como oficial de justiça, né? Tem aquele momento que o cara está contando, né? Ele está ouvindo os advogados conversarem, falando do momento que o cara pula
Pula do barco, né? Né? Mergulha e nada para poder pegar a pessoa. Aí você fala, realmente, né? Até... E mostra o medalhão, né? E mostra o medalhão. Que é o símbolo, né? É o símbolo. É o símbolo que é o oficial de justiça, que ele representa a lei. Tem até um momento que ele levanta, que ele fala para as pessoas, né, que vocês vão ser despejados em nome da lei. Os pesadelos deles são os melhores. Nossa, maravilhoso. Só que isso demonstra que o decorrer da história, o decorrer da vida dele, né, digamos assim, essa vida pregressa dele, mediante a essa posição na minha cabeça que ele vai tendo, ele não mede. Então ele acha e julga e conhecer as pessoas e agir da forma que ele age, como todo mundo tem medo. Só que tem um momento no filme que chama bastante atenção. Tem uma galera que precisa ser despejada e os policiais vão. E aí ele vai, ele chega, ele atravessa a barreira e todo mundo, não, eles estão armados, enfim. Aí ele vai, ele tenta tirar as pessoas dali porque tem alguém se escondendo, dando um tiro, dá um tiro daqui, dá um tiro dali. E até que uma bala resvala nele, ele se assusta pela primeira vez, ele mostra um olhar de susto. Sim. E aí essa pessoa sai, aponta a arma para ele, tenta matá-lo, só que acabou a bala. E nesse momento o policial aproveita, né, que está atrás e vai dar um tiro no menino, que está tentando matar ele. E ele faz uma reação do tipo, não faça isso. Isso. Então, ou seja... É o primeiro momento que a gente vê ele humanizado, né? Justamente. Então, quer dizer... Eu não sei se isso vem antes ou depois do sonho dele, porque o sonho pra mim humaniza bastante. Eu acho que é antes. Eu acho que é antes. Eu acho que o sonho dele é motivado por esse acontecimento que o Henrique acabou de falar. Pode ser. Acho que é na noite seguinte, entendeu? No dia seguinte ele tá bebendo. E aí ele vai lá pedir os 2.000 florins para ele, né? Porque ele tinha acabado de sair do carro. Ou seja, então você vê um resquício ali, né? E é muito legal isso, né? Eu fiquei um pouco confusa com essa cena. Não sei se confusa, acho que é proposital, porque o olhar que ele troca com o menino, ele parece que eles se conhecem ou tem alguma coisa ali. Mas eu não sei. Eu acho um menino jovem que nem o Catedref, né? Eu fiquei pensando se ele não tinha outros como ele, sabe? Se ele associou ou se alguma coisa assim, porque é uma cena muito tensa, muito longa pra não significar alguma coisa. Mas essa trajetória toda, ela muda pelo simples fato da Choba, né, negar casar com ele. Ah, é verdade. Porque isso demonstra, é importante essa cena do sexo ali. Ele tá ali narrando com a história, né, que provavelmente a mãe contou para ele. Como se ela não fala? Então, aí que tá, né? Ele sabe coisas. Se ele tá contando, é que presume-se, né? Enfim. E é muito interessante porque, assim, há uma violação da parte dele em relação a ela. Ele era patrão, ela era empregada, né? Fica implícito. Então eu acho que há uma ideia de estupro nesse sentido. Principalmente, eu acho que essa ideia é reforçada porque logo antes acontece uma cena em que ela quebra um utensílio, alguma coisa, enquanto ela tá limpando a casa. E ele olha pra ela. E essa é a única noite em que acontece isso. Então me passa uma ideia de que ele tava castigando ela. Eu fiquei confuso com essa cena. Eu acho que ela é propositalmente ambígua, mas me passa, assim, simplesmente por ser patrão e empregada. Sim. O que eu tive a relação, a forma que eu interpretei, né? Até pelo fato dele falar que ela trabalhava já há um tempo com ele ali, né? Eu acho que ela criou uma certa relação de amor por ele. Eu acho que isso se explica depois lá na frente. Porém, é uma relação de amor, né? Acho que faz sentido, Ju, você dizer isso, porque quando ela quebra aquilo é para dizer do tipo, né? Olha para mim. Só que isso não significa e não dá o direito dele fazer o que ele fez, que é do tipo, então, né? Mas porque no fundo, eu acho que ele também gostava dela. Porém, a forma dos dois encararem a vida é diferente.
E, ou mais, o fato de ela revelar para ele, 6 semanas depois que estava grávida, o que ele fala para ela? Ele fala, quando nós vamos casar? Não, antes disso ele fala, e daí? E aí ela fala que ela vai embora. Então, não, ele fala isso depois. Não, quando vamos casar, ele fala quando ele vai visitar ela. Não, ele fala quando ela fala que tá grávida. Tá grávida, ele fala. A primeira coisa que ele fala é, e daí? Daí ele diz antes. Quando ela fala que vai embora, né? Ela fala que vai embora. Não, pelo menos eu tive a impressão de que ela fala que vai embora justamente porque a reação dele é... Não, porque o filho já narra, que ela vai embora e ela já tá com a mala pronta. Não, ela tá com a mala pronta, mas, sei lá, pra mim a cena fez muito sentido por causa disso, porque ele não tá nem aí. Aí ele fala, quando nós vamos casar? Aí ela fala que vai embora, enfim. Mas que assim seja. Porque eu falo que é interessante que ele poderia, né, falar para ela, se ele quisesse realmente, né? Por isso que ele é um dominador e controlador da situação. Como você disse lá atrás, Gil. Ele poderia falar, você quer casar comigo? Mas não, ele fez uma pergunta. Quando vamos casar? Quando? Então é uma pergunta afirmativa. Já tá decidido. Então, ou seja, quem manda aqui sou eu, né? Não, e esse foi o diálogo mais longo que eles tiveram, né? Porque eles não conversavam também. Provavelmente a relação dos dois era que nem dela com o filho. Silêncio absoluto. E é muito interessante, por isso que a base do orgulho em relação a quem dá a palavra final, digamos assim. Então ela manteve isso, porque ele a todo momento queria assumir o menino, queria dar o dinheiro para ela, e ela não. Por orgulho, fica nítido isso, né? Essa situação. E eu acho que isso dá o decorrer da ideia. Eu vejo bem diferente a situação dela, assim. Eu acho que, sabe, porque ela casaria com um cara que abusou dela, tanto em termos de poder quanto sexualmente, sabe? E eu acho que o silêncio dela com o filho também reforça isso, porque ela criou ele por obrigação, mas não foi um filho que ela desejou, nem com alguém que ela desejaria ter. Então, mas por que ela falou pra ele ao final? Sim, fica... Alguma coisa tinha, mas o jeito como aconteceu não foi ideal. Mas ela virou e falou pra ele assim, olha, eu não vou casar com você. E nem com ninguém. Mas só que eu nunca tive nenhum outro homem. Então, ou seja, ela mostrou uma relação. Por isso que eu digo assim, o fato dela gostar dele não autoriza ele ter feito o que ele fez. Exatamente. Isso são coisas diferentes. Tem um rancor muito grande ali e uma coisa dela se afirmar, né, enquanto dona de si mesma e independente, de ir cuidar do filho sem a ajuda desse cara que, sabe, botou o filho nela praticamente, né? O que dá a entender é mais ou menos isso. E ela fala pro filho, né? A gente não precisa dele. Né? Sim. A gente não precisa mesmo que dele. Fosse muito mais fácil a vida se ele pudesse ajudar e tudo mais, ele perdeu esse direito, ele não, né? Mas eu acho foi que uma coisa consensual. Exatamente por causa dessa dificuldade que estamos mostrando aqui em compreender, eu acho que também não dá para a gente querer racionalizar demais e chegar numa conclusão sobre o que de fato né, o que de fato foi aquilo lá e o que de fato ela queria ou não queria com isso. Eu acho que o desdobramento que se dá nessa relação entre o Dreverhaven e a Yoba e, consequentemente, depois com o filho dela, né, o Katadref, né, que é o sobrenome, né? Eu acho que a gente não falou que é Jacob Willen, né, o nome do filho, mas com o Jacob, né, a forma como essas interações se dão, elas são completamente deturpadas porque estamos tratando aqui de personagens muito sui generis, personagens muito específicos que não conduzem a vida deles de uma forma convencional. Então, foi uma transa de uma noite, foi um estupro, foi um abuso de autoridade,
Foi algo que ela quis para ter um filho e ir embora? Eu tô só chutando coisas, tá? Ela não queria por orgulho, mas ela nunca ficou com outro homem. Então o que é isso? Mas ela chamou aquele carteiro para ir dentro da casa, lembra? Né? Você não quer entrar aqui, né? Então tem todas essas nuances que mostram uma pouca coerência dentro desses personagens. Eles não têm coerência. Eles têm características, mas que a característica deles é no comportamento e nas reações não ter coerência, apesar de ter uma conduta uniforme que, no caso tanto dela quanto do Dreverhaven, serem pouco comunicativos, não quererem muita conversa. Porque para quem está escutando a gente, eu quero deixar bem claro que não é que ela é muda, tá? Ela não é muda. Ela se recusa a falar. Ela opta em não falar. Né? Assim como ele também é um homem de poucas palavras, né? Então, só para terminar... A gente não sabe se ela... Desculpa. Não, só para terminar o raciocínio, é muito difícil racionalizar essas relações exatamente por isso. Porque eles são pessoas muito complexas e nada coerentes. Então, por que ela faz isso? Por que quando ele chama por ela? Porque eu acho que o Dreverhaven mostra muito mais interesse mesmo por ela, do que ela por ele. Com certeza. Ele grita por ela, ele manda cartas para ela querendo casar. Tudo bem, querendo mandar, né? Quando vamos casar? Quando vamos querendo casar? Ser dono, né? E ela... Ainda mais ter um herdeiro. Tem um herdeiro, né? Então, esse tipo de coisa cria um certo incômodo para a gente compreender, mas faz parte da mística desse filme. Faz parte Até porque aí quem está contando filme. a história não sabe os porquês, ele só sabe o que aconteceu. Né? Ele só sabe alguns fatos no meio da história. A gente acredita que ele está falando a verdade. Né? Het was een eenmalig voorval en er veranderde niets tussen hen. Maar na 6 weken verbrak ze de stilte. Ik ben in positie. Zo? Ik ga weg. E é muito curioso, né, que ele, filho de um oficial de justiça, que financeiramente é bem sucedido e tal, mora lá naquela desgraça e nem educação tinha direito, né? Ele vai ter a educação dele a partir dos livros que encontra numa das casas para onde eles vão morar, né? Então ele até a letra T. Enciclopédia até a letra T. Até a letra T, exatamente. É muito legal isso. É muito né? bom, muito bom. Eu acho interessante, você falou, né, que ele chama o pai. Mas ali, quando ele é criança, que ele vai ali, né, até a loja do pai, o galpão do pai ali, né, que ele fica olhando, né, e aí as crianças passam correndo e jogam um pau na mão dele ali, e aí ele acaba se ferrando, né, do tipo, eu sou azarado mesmo. Ele é, coitado. Veja, olha a situação que ele, né, realmente assume ser filho do cara. Quando ele vê que o policial começa, né, a espancar a molecada e tal, ele fala, mano, eu não tenho saída. Vou ter que usar o nome do meu pai, né? Porque ele sabe que é o pai. Isso é interessante, porque na cena que o pai chega e demonstra para ele aquilo, faz todo sentido para uma discussão do Drevenhaven com a Yoba, né? Agora falei certo? Quando ela pergunta para ele por que ele persegue o filho. E ele fala o seguinte para ela, que ele persegue o filho... Não, eu vou enforcar 9/10 dele. Nossa, sim, essa fala é muito boa. Para que o 1/10 restante fique fortalecido. Eu não tenho certeza, eu não entendi se ele quis dizer
que o menino é tão insistente, tão persistente, que ele vai se fortalecer com esses 9 décimos destruídos, ou se essa é a intenção dele mesmo. Isso... Só que assim, sempre é dúbio, porque logo em seguida ele fala outra coisa. Só para falar, complementando da forma que eu vi o que você está falando, que ele está dificultando a vida do menino para que o menino aprenda a ser homem e vença na vida. Isso. Ai, gente. Isso. Que bom que a gente estava falando de certas pessoas no começo da conversa. Tem isso. Por isso que ele fala que o 1/10 seria para ele ser vitorioso. Né? Não sei se é essa palavra. Isso vem, e assim, eu estou só complementando o que você está falando e já passo a palavra de novo para você. Isso vem de uma noção de educação antiga, em que os pais lidavam com os filhos de uma forma mais fria, mais agressiva, mais exigente, porque acreditavam que essa era a forma ideal para prepará-lo para a vida adulta. Justamente. É essa a interpretação que eu também tive nessa cena. Sim, só que logo em seguida, agora eu não me lembro a fala, quando ele termina de falar isso, ela fala alguma coisa para ele no sentido não, ela fala, mas eu não vou casar com você do mesmo jeito. É isso. Aí ele vira e fala pra ela assim... Então vai matar os outros 1/10. Isso, eu vou ter que estrangular até os restantes, né? Você entende como que é uma questão difícil da relação de... é por isso que eu digo assim, e mexe com muitos afetos esse filme. É um filme que tem uma camada muito rica para discutir questões psicológicas, né? E dentro de um perfil filosófico. Porque, como o Hugo falou, realmente são personagens específicos, né? Descola um pouco da realidade, essa ideia, né? Esse perfil desse personagem assim. Mas ele é assim, eu o vejo assim, justamente para discutir essa ideia, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem afeto com o filho, quando ele é contestado por algum motivo, ele é capaz de realmente falar, não, dane-se. Então, para te prejudicar, eu vou ferrar ele. Então, olha como fica essa questão dúbia da relação o tempo inteiro. E é muito louco, porque o começo do filme é muito importante, porque ele fala assim, a gente até esquecemos de falar, que ele vira e fala assim, eu não preciso de você, eu me graduei hoje em Direito. Né? Aí ele sai, aí o pai estende a mão e fala para ele, você não vai me cumprimentar? Ele fala, não vou te cumprimentar. Porque você só dificultou a minha vida. E aí ele vira as costas. E quando ele vira as costas, o pai vira e fala assim, ou ajudei. Aí que o bicho pega, que é justamente essa ideia, essa semente que o pai jogou nele que o faz voltar depois. Né? Isso é muito interessante, porque assim, são estupins de uma relação, de relações que vão se conflitando, né, ao decorrer do filme, o que faz o filme, como o Hugo disse lá atrás, andar, né, é o que faz o filme progredir, justamente por essa ideia que ele vai dando dessas três personagens, que elas são, se você analisar, elas brigam entre elas o tempo inteiro. É muito curioso isso que você está falando, Henrique, porque essa dubiedade da motivação do Dreverhaven é muito legal, né? Ele faz porque ele quer, entre aspas, fortalecer o Jacob, ou ele faz isso como uma vingança contra aquela mulher que não quis casar com ele, atingindo o filho. Porque daí quando ele fala desse 1/10... Eu tenho a impressão que é mais isso. Pois é, ou as duas coisas, entendeu? Ou as duas coisas, né? O que é? No momento. Ou é ele praticando a maldade, né? Porque a gente vê que ele não é um cara do bem, né? Então são as três coisas, né? Então olha como é rico esse personagem. Sim, e tem uma cena que deixa isso mais complicado ainda, que é uma cena que ele perde o controle e ele mostra toda a raiva que ele tem. Essa cena é maravilhosa. maravilhosa. Quando ele joga a faca
essa Que aí cena... você para de pensar que talvez ele queira só esteja fazendo uma estratégia pra fortalecer o moleque e fala que realmente ali tem um sentimento de raiva muito forte. Legal você ter falado dessa cena, Jô. Ela é maravilhosa. Ela é muito bacana. É justamente um pouquinho antes dele jogar a faca. Porque ele dá pro menino. E aí o menino joga depois. Porque, não sei se vocês se lembram, quando ele tá discutindo, porque o moleque tá falando, por que não sei o que, você faz isso, aquela coisa toda, que daí ele para reenfrentar o menino, ele ergue a camisa e o menino tá com a faca. E ele fala para ele, pro menino, pro Catadrevo, ele fala, né? Agora eu não me lembro direito a fala, mas ele fala do tipo, age, faça alguma coisa, seja homem, tipo... Eu acho que ele pega a faca e dá pro menino. E ele joga a faca no menino. Não, depois ele joga, mas antes... Não, ele joga a faca no fim. Ele joga a faca no fim, quando o menino já foi embora. Não sei, tava muito escura essa cena, mas eu tinha a impressão de que a faca era dele. Ele levanta a camisa, ele levanta mostrando a barriga pro menino. Então, ou seja, essa relação que ele tem, que ele entende que o menino é filho dele, e que ele teria vontade, digamos assim, de cuidar do menino, porque ele se propõe o casamento a ela, mas justamente fica essa coisa, essa relação dele de ao mesmo tempo de negar, né? Porque ele é um cara mau, ele é um vilão, né? Digamos assim. Wat kom je doen? Wat kom je doen? Ik kom u zeggen dat u mij er niet onder heeft gekregen in de rechtszaal. En dat u me voortaan maar beter met rust kunt laten. Of anders wat? Doe mij eens wat. Doe mij eens wat. Doe me wat! Doe mij nou wat! Mas sabia que a Ju falou, né? Não, Henrique, falou da cena lá do tiro que ele toma na cara e depois o menino é morto, né? Que era o primeiro momento de humanização dele. Para mim, essa cena do beco, onde ele grita com o menino e ele perde o controle, é o segundo momento de humanização, porque também, além de tudo, é logo depois daquela audiência dos 2.000 florins, em que o Jacob acaba ganhando, né? E aí ele fala para ele assim, tá vendo? Eu ganhei de você. Eu derrotei você. E aí ele toda aquela passividade do pai, né, de manter, né, as feições sempre senhor de si, ele perde totalmente o controle. Aí você fala, aí tem alguma coisa. E daí depois vem aquela cena do sonho, que para mim é a melhor cena do filme. Com certeza. Que é ele nu, né, subindo naquele palanque lá, só com o medalhão. A ideia do sonho, de estar nu no sonho, realmente você mostrar pra gente. Quem nunca, né? Quem nunca? Sim. A única coisa que ele veste é a medalha. É a medalha. Medalha, mostrando a posição de poder dele. Não, e seguido, mas aí é muito engraçado, só para finalizar, Ju, seguido do linchamento dele no sonho, né? O que mostra um certo receio dele também, né? Porque depois isso vai ser relembrado. Uma fragilidade. In naam der wet. Daar heb je het recht niet toe! Daar heb je het recht niet toe! Vuile schoof!
que eu fiquei pensando, que você estava falando da cena dele mostrar a barriga, falar pra dar a facada, e aí tem esse sonho, tem o tiro no rosto e a cara que ele faz, e tem mais pro fim outra cena que mais tarde a gente fala e tal. Mas me parece, eu tinha pensado por outra cena, mas agora vendo você falar dessa coisa dele mostrar a barriga e tal, que ele tem um misto de medo e uma certa vontade de morrer. Me parece um personagem que ele tem tem alguma coisa que empurra ele para isso, porque como uma forma de autopenitência, talvez, porque ele sabe o quanto ele fez de mal em nome da lei, em nome de alguma coisa que ele acredita que para ele é maior do que ele. Né? Apesar de ele muitas vezes burlar a lei, na verdade mandar as pessoas embora só porque ele quer, mas me parece que ele tem esse desejo meio, né? Sim, de morrer. De ser punido pelos seus males. Sim. Porque eu acho que, só complementar, Hugo, isso que você falou para mim faz sentido, porque foi o que me desenhou ao longo do filme, justamente quando a gente falar de uma cena final lá, né? Que eu acho que não é o caso agora, mas para mim fica eminente essa ideia dele do cansaço da vida, do cansaço da profissão na qual ele se fez e na qual ele executa ainda, né? Que é maldade. E no filme demonstra aquele oficial que é o cara que vai penhorar, que vai tirar as coisas dos outros, né? Porque ele vai avaliar o quanto vale para poder compensar a dívida, né? O material das pessoas, inclusive os livros do filho, vai cansando ele. Você vai sentindo isso, até no corte do cabelo. Né? E é muito louco aquele cabelo penteado dele, meio Hitler, né? Aqui do ladinho, com aquele chapéu, aquele casaco, você fala, meu... o chapéu esconde todo o cabelo, né? Só deixa a gente ver essa franjinha que cai a la Hitler mesmo. Mas, Ju, essa tua fala agora, eu não tinha me tocado disso, né? Essa pulsão de morte dele, e você está acrescentando aqui mais uma camada para esse personagem, né? É um personagem muito rico mesmo. Nisso, talvez ele tivesse, na verdade, encarando o filho como o rival ideal para trazer isso para ele, né? Ele vai provocando com essa intenção, né? Cria, né? Ele vai criando o seu próprio algoz, assim. Justamente, essa aqui. Antagonista. Pessoal, eu acho que já atingimos um determinado ponto aqui do nosso programa que a gente pode ir para os spoilers, né? A gente já tá esbarrando nele mesmo. Vamos lá? Bora! Folha, bota aí pra gente a vinheta. Manda ver aí, gente. O que vocês queriam falar que é a cena do final que demonstram essa pulsão de morte do Dreverhaven? Acho que o Henrique explica melhor. Não. O que eu acho é o seguinte... O que faz ele ficar com um canivete na mão, né, no filme praticamente todo? Você diz o Catadref. Não falei o nome, mas o que faz ele ficar com esse canivete, né, a maior parte do tempo do filme? Né? Eu acho que simboliza muito o pai, né? Simboliza muito o pai. Sim. Tem um momento que ele entra no carro, quando ele tá indo lá para despejar aquela galera lá, que um menino acaba morrendo, que é logo depois da cena do beco, enfim, que ele entra no carro, pega o canivete e ele começa a cutucar o dedo, como se tivesse, tipo... E aí ele fala, você vai aceitar minha proposta? Aí ele faz o quê? Ele pega e dá o canivete para ele assim... Olha a sacada você vai aceitar minha proposta? Então era essa cena que eu tava misturando com a do beco, porque eu achava que ele dava o canivete naquela hora, mas na verdade é um pouco antes. Ou depois. Isso. E por que ele falaria dar sobre a proposta mostrando o canivete pro menino? É óbvio que ele estava falando dos 36 parcelas que ele ia pagar a dívida. É por isso que eu fico, que para mim fica essa ideia dele construir ao longo do filme esse cara que para eliminar ele mesmo. Só que ele não quer qualquer um para eliminar ele. Eu não quero um rival qualquer para me eliminar, porque eu sou foda.
eu tô cansado, eu preciso ir, mas tem que ser alguém foda. E ele escolhe o filho. Pelo menos é assim que eu vejo. Não, eu acho perfeito o que você está falando. Você queria falar, Ju? Não, pode falar. Dando continuidade àquele final, né? A gente vê que o menino é foda, ele é foda. Foi lá, encarou o pai, encarou, saltou na direção do pai, saltou. Daí tomou uma surra do pai. Rasante. Tomou uma surra, né? Tomou uma esquiva. E aí apanhou pra caralho. Tomou chute, tomou soco, tomou tudo, feio, né? Vez. Só que aí o filho reverte, né? Consegue bater no pai e aí ainda golpeia ele com uma prateleira, com cadeira, prateleira. Nossa, ele derruba a estante inteira, sabe? Fala, meu Deus, que aflição. E eu acho que nesse momento é a hora que ele vira, que o Dreverhaven, né, depois de ter apanhado, e a gente até aquele momento acha que o menino de fato matou com a queda do armário inteiro em cima dele, né? Mas quando a gente descobre que não, que o Dreverhaven sobreviveu, que ele foi lá na frente do espelho, se limpou, baseado até, eu tô pensando nisso agora, baseado no que vocês estão falando, tá? Deve ter sido por causa desta situação que o Dreverhaven deve ter pensado, pronto, ele está pronto, agora eu posso morrer. E aí ele vai e se mata com a faca, né? E eu acho que tem um momento em que ele pede alguma coisa assim, Isso. durante a briga, né? Pede pro menino matar ele e se desespera, até pede meio insistentemente, assim. Quando tá a briga, o pai demonstra que bate nele, surra ele, mas num dado momento. Olha que interessante. Ele dá uma mordida no pai. Igual a mordida que ele deu naquele policial, na ponta do nariz. Ah, nossa, eu tinha esquecido dessa cena. Tem esse policial que tava... Nossa, pesado. Que tava lambendo ele, né? E é justamente nessa hora da mordida que é o ato do tipo... onde ele é levado a últimas consequências, né? Do tipo, eu preciso sobreviver, igual com o policial. Só que ele consegue, né? Ele morde o pai cai, ele joga aquela prateleira, e aí ele começa a pegar cadeiras e arrebentar em cima do pai ali. Eu acho que não tá nem pegando no pai, tá pegando só na prateleira, mas ele tá com tanta raiva que ele tá quebrando todo o cenário. É igual aquela teoria, né, que os caras falam se o ato de você matar uma pessoa, ele é doloso ou não, né? Se o cara vai lá e dá um tiro só e mata a pessoa, opa, então ele tava querendo matar. Agora, se o cara vai lá e descarrega um monte de bala, é porque ele tava com raiva. Então é emoção. Então, ou seja, ali ele pega um monte de cadeira e começa a quebrar em cima dele, arrebentar ali e tal. Aí a hora que ele, tipo, acorda, tem um minuto, aí ele pega a faca e fala, não, agora eu vou terminar o serviço. Só que ele vê o pai dele ali fragilizado, e é isso que a Ju falou, porque ele pede, me ajuda. Ele fala 3 vezes, me ajuda. E as 3 vezes que ele fala ajuda, ele pega a mão e tenta puxar a faca, o canivete, para cima dele. Então, ou seja, tipo, termina isso. Porque eu não aguento mais. Só que aí é o momento que o menino tipo acorda para dizer, não, eu sou diferente dele. Apesar de eu ser filho dele, eu sou diferente dele. Ele não vai mandar em mim nem na hora de morrer, né? Ele não vai fazer eu obedecer ele. Porque é o que o pai sempre quis. O pai sempre quis ser o pai, né? Eu mando em tudo, faço tudo. E aí a morte dele é uma morte muito... É praticamente um harakiri que ele faz, né? Porque... isso é o que se especula, né? Porque ninguém vê o que acontece. Não, aparece. Não, a gente ele mostra, mas é o menino narrando o que ele acha que aconteceu. Ah, sim. Na verdade, é o que é narrado pelo policial, né? É o policial que fala. Mas enfim, ninguém viu o que aconteceu. É uma coisa que eles especulam que deve ter sido assim. Porque ele tem a ferida na barriga, né? Sim. E ele tem a ferida na barriga e tem o trauma da queda. Quebrado. E a forma de como o punhal entrou também, né? Parece que ele fala ali depois. Então fica com uma cara mesmo de ato sacrificial mesmo, né? E aí eu acho que isso faz sentido porque ele deixa a carta, né? Isso, exatamente, é isso que eu ia falar. Daí ele faz a carta, né? Vocês querem falar da carta? O que ele traz nessa carta que é de interessante pra gente? Bom, para começar, ele deixa
testamento, né? Não dá nem pra saber em que momento ele escreveu, porque podia ser uma coisa já planejada desde o início, praticamente. Mas ele deixa tudo pro menino, né? Ele deixa várias coisas. Propriedades. Mas o interessante é dinheiro, e o mais interessante é que quando o menino, né? A gente tá chamando de menino pra não falar catástrofe o tempo inteiro, porque ninguém merece. Eu acabo esquecendo o nome dos personagens, aí eu não falo. Menino funciona ótimo. E aí, só que assim, ele não dá bola, né, pra carta. Ele deixa lá na mão do amigo, meu amigo tá lendo, ele, isso, grande bosta. Tipo, não tô nem interessado no dinheiro dele, nas coisas dele e tal. E aí ele assinou não sei o que, Drevenhaven. Só que o amigo fala, não é isso que tá escrito aqui, né? E aí ele assina, ele não sei o que ele coloca de, não fala com amor, mas ele assina. Não, é assinado por, aquele Huggesblader lá que eles colocam, assinatura. Assinado por, e assinado por quem? Vader. E aí a gente descobre que Darth Vader, na verdade, é tipo pai sombrio em holandês. Mas sim, Vader significa pai, então ele assina como pai nesse momento e ele se reconhece a paternidade póstuma. Mas é bem significativo isso, porque mostra, né, também que havia um certo, vamos grifar o certo afeto dele pelo filho. Né? Então, quando ele coloca pai, eu acho que é um homem tão reprimido, mas tão reprimido em diversos aspectos, né, que a hora que ele consegue se soltar é a hora que ele vai se matar. Né? Mas é muito legal na hora que o filho vê a herança toda, e aí ele até isso conserta um pouco algo que a gente falou antes. Ele não é um cara ganancioso, né? Ele não está interessado na grana do pai. O que ele queria era se libertar, né? Ele queria ser autônomo, né? Não ter amarras que dependesse da mãe. A própria vida. A própria vida. Eu acho que tem uma coisa que me fez, e eu volto a dizer que assim, no filme, que ele quis ter a própria vida, sim, é óbvio, fica claro. Porém, esse embate dele com o pai é essa relação de pai e filho, né? Que a expectativa que ele criou, a forma como ela foi negada e depois como foi, digamos assim, obstruída pelo pai o tempo todo. Então, ou seja, passou a ser uma disputa mesmo. E eu acho que ele se liberta, Hugo, dessa ideia de rivalizar com o pai, quando o pai pede mesmo para ele matar ele ali com o canivete. E ali ele se distancia, ele fala, não, eu não sou esse cara. E eu acho que combina com o que a Ju falou, que é justamente que a hora que ele está lendo a carta, ele fala, não, mano, esse cara é um louco, ele deixou tudo isso aí porque ele é um maluco, enfim, né? Só que o amigo fala, não, olha aqui. E para ele tem uma reação ali do tipo... Mas tem uma sutileza muito interessante que eu estou pensando agora, que uma coisa que me chamou muito a atenção foi a diferença entre a cena inicial, né, o prólogo, que é esse evento, né, no momento em que ele vai criar o embate com o pai, e quando esse evento é retornado, né, no final do filme. Quando é no início do filme, é sempre pelo ponto de vista do rapaz. E no final do filme é sempre do ponto de vista do Dreverhaven. Então a câmera no começo está do lado do menino, né, do menino do Henrique, aí, do menino, e no final do filme ele está do lado do pai. E aí eu queria pontuar isso com muita clareza, porque a gente está falando muito do menino, sendo que o diretor, nesse momento, ele está querendo voltar muito o nosso olhar para o Dreverhaven. Sim. Falando assim, olha, esse é o momento não de virada do menino. Claro, tem uma virada do menino, tem um ponto importante do arco dele. Mas é ainda mais importante para o Dreverhaven, para a conclusão da história do Dreverhaven. Apesar, a gente viu o filme inteiro pelo ponto de vista do menino, né? A gente viu o percurso do menino. Mas o Dreverhaven, nesse momento, é o protagonista. Porque ele chega falar bonito, na aurora da vida dele.
né, ele chega no momento em que ele vai, de fato, desistir da vida. Então ele está vendo de longe o filho dele reagir a ele está vendo de longe esse filho enfrentá-lo, ele está vendo de longe esse rapaz dizer que não precisa dele. Então isso tudo é bacana, né? E nessa questão do prólogo também, a gente vê que é a primeira vez que ele fala pro menino, parabéns. É verdade. Sim. Né? Que ele dá a mão e fala pro menino, parabéns. Ik kom u zeggen dat ik vandaag tot advocaat ben beëdigd. Het zal u wel spijten, maar ik ben beëdigd. En dit is de allerlaatste keer dat ik hier kom. Ik zeg u voorgoed vaarwel. U bestaat niet meer voor mij. Gefeliciteerd. U feliciteert mij? Ik kan uw hand niet aannemen. Niet van iemand die me mijn hele leven heeft tegengewerkt. Of meegewerkt. Por isso que eu falei lá no começo, que isso pra mim era bem marcante nesse diálogo, porque parece um diálogo banal. Ah, me formei, parabéns. Só que esse parabéns, ele entra torto no menino, né? Isso. Ele entra com uma coisa indesejada, com uma coisa atrasada, com uma coisa falsa. Mas a gente só vai entender isso com mais clareza depois de todo o percurso da história. Sim. Claro que a gente começa percebe. com uma cena bizarra e aí a gente vai entender como é que chegou até acontecer aquilo que o Hugo falou, acho, que vira óbvio. A hora que chega a cena, você fala, mas é o único desfecho possível. Sim, é que apesar da gente perceber esse incômodo já desde o início do filme, né, o incômodo do parabéns, esse incômodo do parabéns no final é muito mais grave porque daí a gente já testemunhou todo esse percurso grave, né, que ele teve. E vale dizer, complementando essa mesma cena do início, no ponto de vista do menino, que o Dreverhaven ele é apresentado pela primeira vez naquela mesa no fundo do corredor, na escuridão. Isso. Ali, que é completamente solitário, né? Porque parece que é um escritório enorme, cheio de caixas, cheio de coisas, e ele ali meio que intocado na sua caverna, sabe? Ele, pra mim, me passa a imagem de um homem completamente isolado. Isso, perfeito. É o que ele é. O perfeito, todo, né? perfeito. Ele é um homem isolado. O seu poder, na verdade, está lá no fundo do... No fundo do poço, né? No fundo do poço, muito mais do que no alto de algum lugar. É engraçado. A gente falou outro dia, né, de uma semelhança do jovem Frankenstein com o cidadão Kane, né? E isso que a Ju tá falando, eu vou brincar um pouco com as analogias, né? Então, ele parece que é um homem poderoso no fundo do poço, quando na verdade o homem poderoso geralmente está no alto do castelo, né? Sim. Que é muito o que a gente vê no cidadão Kane. Ele é um homem no fundo do poço, dentro de um castelo, Sim. de uma mansão. Né? Então, Só que é mais literal ali. Só que é mais literal. Então isso é muito legal. Claro que isso daí já vem muito da gente ficar procurando significações, mas tá lá. De alguma forma isso comunica. São histórias de homens poderosos, né, e amargurados. Uma coisa que a gente acabou não comentando um pouco aqui, que eu achei bem interessante, é a decupagem do filme, né? A forma como que se dá a montagem. A Ju falou lá no começo do filme ser dinâmico, de ter ritmo, e realmente é um filme que ele se dá ao período de, vamos supor, aí uns 23 anos, 24 anos. E como contar uma história assim, né? E é muito interessante porque ela é por flashback de um momento presente que vai sendo contado, né? A história, né? Com alguns retornos para o tempo real, né? Poucos, né? Mas ele vive muito no flashback. Só que como dá esse dinamismo, né, na linguagem, e é muito interessante porque a câmera e os personagens nunca param, eles sempre estão em movimento. A câmera sempre tem um traveling in, um traveling out, uma pan, uma tilt, ou tá na mão, enfim. Os personagens estão sempre andando, né? Você quase não tem planos parados. Mas isso é muito bom, Henrique, né? É ótimo. Isso é muito bom, porque o filme já é escuro, né? Se ele fosse parado... Uhum. Não, o que eu tô querendo dizer... Não, eu sei que você tá elogiando, Só tô somando ao que você tá falando.
que isso deu uma força para essa ideia, por isso que eu falei da narrativa lá no começo, para a ideia narrativa que ele quis impor no filme, para você entrar nesses personagens, porque são eventos, e como contar eventos, se eu não dar um certo dinamismo ao longo de 20 e poucos anos. E isso eu achei muito bom. E outra coisa, a fotografia é maravilhosa, né? Como o Hugo falou, essa ideia do noir e expressionismo tá ali, fica flutuando em alguns ambientes de corredores, né? O corredor, aquela coisa mesmo assim. ali nesse corredor da cena inicial tem aquelas janelas ao fundo, né? Só entra um pouco de luz, né, por ali. Com uma luz recorta, né? Ele tem um quê de O Terceiro Homem, né? Ele lembra um pouquinho em algumas cenas do Terceiro Homem. Você tem razão, ele traz um pouco dessa fotografia, né? Eu acho que o ambiente ajuda também. E o filme ele fica muito redondinho, né, cara? Em todos os seus sentidos. Eu queria... Aqui a gente está perto do final, né? Eu só queria resgatar um pouquinho a senhorita Te Georgi, né? A Lorna, que é a paixonite dele, né? É uma mulher enigmática até, né? Ela é uma pessoa interessante, bonita, que o Catadref tem uma atração por ela. A gente percebe que ela tem um interesse por ele também. Eu acho que ela tem até um interesse maior do que ele. Talvez. Parece, porque ele tá muito interessado em conhecer as coisas do escritório e os livros e tal, e ele demora para percebê-la. E eu queria criar uma conexão com o nosso episódio lá sobre a lista da Amazon, porque eu fiquei vendo esse filme e eu ficava pensando na relação dos dois. Me lembrou muito a relação dos dois personagens do Segredo dos Seus Olhos, que é ele demora para perceber as coisas. E a coisa não acontece, né? Então, e a mulher acaba indo casando com uma outra pessoa, desistindo, né? O cara perde o bonde, né? Então existe aí uma similaridade. Claro que são filmes que o Segredo dos Seus Olhos é posterior, né? Mas são coisas parecidas e que acontecem na vida de muita gente, né? Então me lembrou isso também. É legal você ter falado dela, porque eu acho que ela é importante até para que a gente possa entender melhor a personagem do Catadreu. Porque, veja, ela é uma francesa que veio trabalhar ali e traduzir os textos, né? E fazer leituras para os advogados ali, enfim. Ou seja, ela chega como uma mulher à frente do seu tempo, né? Digamos assim, porque a roupa dela é diferente, o olhar dela ela se veste sempre de forma clara, né? Essa coisa de ser mais culto, enfim. Presumo que seja isso. Também a importância do francês na época era maior, né, do que o inglês, enfim. Então, aí dá tem até um momento que ele brinca, né, com o advogado para quem ele trabalha, que tem o queixo proeminente lá. Fala para ele, mas você não sabe francês, então não venha encher o saco. É tipo isso. Um tempo depois ele tá falando francês. Esse personagem é maravilhoso. O nome dele é Deganclar. É isso mesmo, Deganclar. O nome dele é o mais difícil. Tem dois As no final, né? E aí é interessante, só para concluir, que ela dá todo momento para ele demonstração que gosta, enfim, e ele retribui isso. Porém, ele mostra um pouco do perfil, né, vingativo, quando ele presume que ela tá com outro. Lá na praia, né? Que ele não entende aquilo. Aí você fala assim, poxa, tem a ver um pouco com a mãe dele e com o pai dele, né? Aquela coisa de tipo, né? Ele já julgou ela sem saber. Um mal entendido até bem clichêzinho, aquela cena da praia. Pode ser um irmão, pode ser um primo. A gente nunca fica sabendo. Um amigo. Tanto que quando ele encontra ela de novo, ele pergunta pelo sobrenome do cara, né? Presumindo que ela tinha casado com ele. E ela tá casada com outro cara. O outro, não era aquele cara. Meneer Catadreuven! Meneer Catadreuven!
Ik weet wat u denkt. Dat het een enorm toeval is dat wij elkaar hier treffen, maar toeval bestaat niet. Toeval bestaat niet? Wie zegt dat? Ik? Maar er zijn vastgeleerde theorieën over. Ik sta daar. Heeft u al gezwommen? Nee, nog niet. Ik ben er net. U? Vanochtend heel even. Maar als u er zo meteen induikt, dan zwem ik graag nog eens met u mee. Tenzij dat ongelegen komt natuurlijk. Nee, helemaal niet. Het is alleen... U kunt toch wel zwemmen? Ik heb geen badpak bij me. Alleen maar boeken. U komt hier... Ik kom hier eigenlijk alleen maar om te studeren. Ja. Ik had het kunnen weten. Maar misschien wilt u een wandeling maken. Een wandeling? Heeft u daar wel tijd voor dan? Ja? Ja. Lorna? Hallo? Al omgekleed. Ja. En wie is dit hier? Dit hier is iemand van kantoor. Ah, Van Rijn is de naam. Katadreuf. Juist. Een sigaret? Ja, vriendelijk bedankt. Lorna, jij? Nee, dank je. Verrukkelijk hier, niet? Lorna. Dat was de eerste keer dat ik haar voornaam hoorde. Die vent noemde haar Lorna. Não, o que eu ia falar é que a mãe dele, né, a hora que ela fala, ela fala que ele é um como idiota por não ter ficado com ele ela. Foi bastante idiota nessa situação. Mas é muito louco, porque ele fala pra ela nessa hora, por isso que eu tô dizendo assim, e ele faz praticamente a mesma coisa que a mãe, só que de uma forma inversa. Ele fala pra ela que ele não vai casar, mas que ela vai ser a mulher da vida dele. É, exatamente. Sim, é a mesma coisa que a mãe, é verdade. Né? Então, ou seja, a ambição, essa vontade, essa coisa de estar no topo. Mas esse relacionamento mostra muito da personalidade dele no momento da festa, que é o momento que ela vai embora. Sim. Porque ele faz todo um discurso. Primeiro, ele botou na cabeça que ela tava com outro, que eles não iam ficar juntos. E aí, tanto que quando ele tá na praia, ele fica puto e vai embora, Isso. fala, vou estudar. E aí ele faz todo um discurso olhando pra ela, que é completamente... É um pouco vingativo, mas é um pouco também aquele discurso meio... De maníaco, assim, muito focado numa coisa, que descobriu o seu propósito da vida. Porque ele fala que, então eu descobri que você precisa persistir, que você pode vir de qualquer lugar, né, ser pobre, ascender e tal, qualquer um pode, desde que você tenha foco e não deixe nada te distrair. E ele fala isso olhando pra ela, porque ela era a distração dele, e aí ele usa a desculpa do ciúme, de achar que foi derrotado por outro, pra dizer que não, na verdade eu é que escolhi não investir nisso e fui focar nos meus estudos e isso deu certo pra mim. Então ela entende isso com tipo, pô, a gente tinha tudo pra dar certo e você me chamou de distração, né? Com licença. Pois é. Com certeza. Pessoal, vamos encerrar aqui nossa conversa sobre esse ótimo filme Caráter. Vocês querem fazer últimas considerações aqui? Eu queria fazer uma última consideração, justamente sobre o fato de que, não lembro se foi o Hugo Henrique que falou logo no comecinho que o que mais chamou a atenção foram os personagens, mas que os personagens são tão bons e tão ricos que a gente passou o episódio inteiro falando só de 3. E aí no finalzinho a gente incluiu uma 4ª, mas tem, né... Todos os personagens são interessantes, Sim. A gente poderia falar de outros tantos. Sim. Então, realmente é um filme bem rico nesse quesito. Por falar em ricão... Eu acho que a gente falou bastante coisa, é aquilo que eu comentei, eu acho um ótimo filme. Desde quando eu vi a primeira vez, revendo agora, né, ele fica interessante, né. O que eu gosto em filmes é quando ele nos dá a possibilidade de discutir por diversas perspectivas. Seja uma perspectiva técnica, seja uma perspectiva filosófica, psicológica, social. E eu acho que esse filme ele agrega muitas camadas, enfim, que nós aqui poderíamos ficar mais 1 hora aqui debatendo, né? E ver que mesmo a gente tendo, nós 3 aqui, vamos dizer assim, uma linha do filme parecida, mas a gente tem olhares diferentes. Sim. E o filme, quando o filme traz isso, é muito bom, né? Isso é muito interessante, porque não é uma questão de certo ou errado.
Isso. Aquilo, é uma obra viva, né? Aquilo que ele vai, em cima do meu olhar, da minha perspectiva de vida, trazer. Claro que existe uma estrutura, que, como eu disse, né? Todos aqui estamos alinhados, mas ele traz essas diferenças. E acho que esse filme ele acerta a mão muito bem nesse sentido, em tudo. E assistam. Sabia que esse filme, Henrique e Juliana, eu fiquei tentando, sabe, colocar alguma palavrinha bonitinha para poder defini-lo aqui. E eu vou usar um termo que eu uso muitas vezes, mas enfim. Ele é uma pérola escondida, né? Ele é daqueles filmes que a gente acha que eu, por exemplo, incluiria no MUBI, né? O MUBI que sempre encontra coisas assim que meio que desapareceram, né? E que as pessoas precisam assistir. Então eu espero que uma hora o MUBI traga ele pra gente, ou qualquer outro serviço de streaming. Fica a dica aí pros colegas. Mas é um filme muito lindo, né? Ele é muito estimulante. Eu vou dizer uma coisa que tem a ver até com todas as nossas despedidas que a gente faz aqui no programa, de que a gente aprende um com o outro, né? Assim como eu tenho feito em outros episódios nossos, eu venho com pouca coisa anotada. Eu anoto principalmente momentos do filme que são para me lembrar coisas a serem ditas, mas muitas vezes eu entro no episódio assim com uma certa dúvida, sabe? Mas o que será que de fato eu vou falar, né? E aí vocês dois ficam me puxando as reflexões, entendeu? E eu acredito que isso aconteça com vocês também. Sim. E eu acho isso muito legal. E esse filme possibilitou muito isso, porque teve várias coisas que eu pensei aqui que nada era discurso ensaiado. Foi tudo coisa que veio a partir do que vocês falaram. Então, uma obra de arte, né, é o que o Henrique estava falando, ela tem que possibilitar a gente discutir e trazer mesmo esses olhares diferentes. Nem sempre precisa concluir, né, mas permitir a gente assim, se sentir vivo, vendo uma coisa que é diferente. Ele não é... E é um filme bom de assistir, não é um filme difícil, é um filme gostoso. Então, enfim, fica a recomendação para todos. Mas agora, minha gente, a gente vai partir para as nossas dicas. Eu vou começar com as dicas hoje, tá? Porque o filme que eu escolhi, e eu escolhi um filme para falar aqui para vocês, é um outro filme que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro e que também é da Holanda. A Holanda já teve alguns vencedores, né? Que eu lembro também teve o Ataque lá nos anos 80. Anterior a isso eu não lembro. Pode ter tido, mas eu não lembro. Tá? Mas o filme que eu quero falar aqui é A Excêntrica Família de Antônia. Um filme de 95 e que, ironicamente, ganhou o Oscar em cima de outro filme brasileiro, né? Do Quatrilho, do irmão do Bruno Barreto, o Fábio Barreto. Esse filme é dirigido por uma mulher, a Marlene Gores, que até fez depois alguns filmes nos Estados Unidos, filmes de pouca expressão, não teve mais tantos filmes chamativos, né? Eu acho que o Antônia é o mais conhecido. É um filme muito parecido com o caráter na sua estrutura. Ele é um filme de flashback também, que conta com personagens interessantíssimos e diferentes também, mas é uma história muito mais light. Ela é muito mais... Sabe o que ela me lembrou muito? Eu já conto um pouquinho dela. Ela me lembrou um pouco quando eu estava assistindo, que eu revi ontem para poder falar aqui para vocês. Ela me lembrou um pouco o realismo mágico do Garcia Marques. Uma história um pouco absurda em algumas coisas, principalmente pelos seus personagens, uma saga longa. Então aqui eu estou falando até dos 100 anos de solidão. Claro que não tem, né, a mesma
Sonhando em Solidão é um dos maiores romances da história mundial, né? Com certeza. Não tem nem o que dizer. Mas ele tem elementos que me fizeram lembrar, né? Então, um certo absurdo, um certo surrealismo, personagens muito diferentes, parecia até personagens do estilo rock santeiro, né? Olha, eu indo para vários caminhos, mas esse filme me causa essas aproximações, porque rock santeiro é um marco maravilhoso, né? Principalmente no que se refere a personagens, né? Tem lá a Regina Duarte no meio, né? E é brasileiro. Tem a Regina Duarte no meio, mas vai fazer o quê, né? Ela já fez coisas boas, apesar de ter estragado, né, a carreira dela sendo ela, né? Mas o filme tem como título original Antônia. Mas eu acho que o que eu gosto mais, apesar do excêntrica família de Antônia ser muito literal, é o título americano, que é Antônia's Line, que seria a linhagem de Antônia. O filme vai contar a história da família da Antônia, como o próprio título brasileiro diz, né? Então começa com ela muito idosa, dizendo que é o dia que ela decidiu morrer, e daí no dia que ela decidiu morrer, ela resolveu chamar a família toda para cercá-la no momento em que ela estivesse morrendo. E aí a gente vai ter um grande flashback que vai mostrar quando ela retorna para o vilarejo dela, na Holanda, porque ela tinha saído de lá no período da Segunda Guerra Mundial. Ela volta após a Segunda Guerra Mundial. E aí ela se estabelece lá, né? A mãe dela tá morrendo, né? A mãe dela morre nos primeiros minutos do filme. E ela vai junto com a filha dela. E daí tem toda a linhagem que vem a partir daí, né? A filha tem uma outra filha, a neta tem uma outra filha, e assim vai. E ela começa a se envolver com vários moradores, ela é uma pessoa sem preconceitos, uma pessoa muito pra frente. Eu acho que é muito lindo nesse filme a gente comentar que tem uma pegada feminista muito interessante, porque a Antônia e todas as mulheres que a cercam são todas muito empoderadas. Muito empoderadas. Um termo que no final dos anos 90 nem se falava muito. A gente já falou disso até lá no Thelma e Louise, que é anterior ao Antônia, né? Alguns anos antes. Mas elas são mulheres de muita atitude, muito para frente do seu tempo, que não se permitem ser colocadas no papel da mulherzinha, né? Que é tradicional, principalmente de culturas mais arcaicas, né, como o interior de um país da Europa Central na década de 30, né? E o filme percorre aproximadamente uns 40 anos da vida dessas famílias, né? Então a gente vê personagens incríveis passando pela trama, nascendo, vivendo e morrendo, e tudo de uma forma muito coerente. E eu queria fazer uma observação final, porque não tem uma trama, assim, né? É mais eles vivendo as vidas deles lá com os conflitos internos, né? Daquele micromundo, né? Mas eu tenho que mencionar que o Jan de Cler, que é o Dreverhaven do caráter, está também nesse filme. Esse filme é 2 anos antes do caráter. E ele faz um fazendeiro que é um doce de pessoa. Ele é um fofíssimo. Ele é querido. E ele já tinha participado de um filme belga, porque ele é belga, né? Chamado Dines, Um Grito de Justiça, que é um outro filme muito importante. Ele é um ator de bastante renome por lá, pelo que deu para perceber. Tanto que no caráter é o nome dele que aparece primeiro, não é o do menino. Tá? Mas aqui ele aparece, eu acho que ele é até o 2º ou 3º nome que aparece no Excêntrica Família de Antônia, e ele é um cara assim, dá vontade de você botar ele num potinho e levar pra tua casa. E daí você compara esse personagem com o Dreverhaven, você vê como ele é um grande ator. Mas um grande ator. Ele é um cara diferenciado. E a atriz que faz a Antônia também. Eu não vou me arriscar a falar o nome dela, porque o nome dela é um nome enorme. Ela também ainda é viva, ela tem seus 70 e poucos anos, né? O Jan de Cler também, né? Eles têm mais ou menos a mesma idade. Mas enfim, né? Ele vai ser o par romântico dela.
tá? Isso não é spoiler também, tá? Isso já aparece desde os primeiros 10 minutos do filme. Mas enfim, é só para terminar também, tem um personagem maravilhoso que eles chamam de Dedo Torto, que é um homem que desde que a Antônia resolveu sair do vilarejo, se refugiou na sua própria casa, nunca mais saiu de dentro da casa. E ele é um grande intelectual, a vida dele, a casa dele é só de livros. E ele é um cara super filosófico, ele fica citando Schopenhauer, Nietzsche, Platão, né? E ele discute dilemas matemáticos e tal. E a neta da Antônia, que nasce, é uma menina super gênio, e ela começa a ter uma relação com esse cara de avô e neta, né? Mas ele acaba sendo a inspiração intelectual dela. E são momentos incríveis do filme. E ele tem uma cara, ele usa uns óculos fundo de garrafa, ele tem cabelo comprido, ele é uma figura super diferente. Então, ou seja, né? Vejam caráter e vejam também a excêntrica família de Antônia. Fica a dica por todas essas coisas que eu tô falando. E o que eu falei, gente, é só um pouquinho da essência. É um baita filmão, tá? E quem não gosta, lamento muito, porque eu sei que tem gente que não gosta. Lamento, é um filmaço no nível do caráter. Só são áreas diferentes. Beleza? Ju, fala o seu. O meu. Bom, depois desse tratado sobre o filme, eu vou falar muito pouquinho sobre o meu, porque eu não quero revelar nada dele. Mas eu fui bem longe do caráter. Eu fui, na verdade, procurar algum filme que também tivesse pais horríveis, né? E eu fiquei pensando, falei, gente, deve ter um monte, como é que eu não consigo lembrar? Eu consegui lembrar desse, mas eu fui pro extremo do pior pai do mundo, assim. Mas é um filme grego, de 2013, chamado Miss Violence, do Alexandros Zavranas. E é um filme pesadaço. Assim, você não quer ver um filme pesado, passa longe, mas ele é um filme incrível que vai marcar, assim, né, pra sempre. Faz parte da onda estranha de filmes gregos que veio aí nos 2013, 2014, veio um monte, né, de filmes meio pesados, né, tava tendo uma crise econômica pesada e aí eles começaram a expressar isso no cinema com muita violência, né? E esse filme, ele começa, pra ver o quão levinho ele é, né? Ele começa com uma festa de aniversário de uma criança de 11 anos, uma menina. Ela tá lá na casa da família, um monte de, né, todos os parentes ali e tal, bonitinho. Ela cochicha alguma coisa com a irmã, aí ela vai até a janela e ela pula. E assim se começa o filme. Mais ou menos que nem o começo do caráter, a gente começa com uma morte e vai tentar descobrir o que diabos aconteceu pra gente chegar nesse ponto, né? Então o filme ele vai aos poucos mostrando pra gente que família é essa, quem são essas pessoas, a gente vai entendendo mais ou menos quem é quem ali, quem é mãe de quem, irmã de quem e tal, e vendo como funciona a hipocrisia, porque é uma família que por fora mostra aquela coisa toda bonita, uma família perfeita. O filme até usa uns tons pastéis, umas músicas alegres para te colocar nesse clima, para mostrar aquela família bem margarina, bem perfeitinha. Se eu não me engano sei lá, anos 80, 90, alguma coisa assim, também é um pouco de época, assim, passado recente, digamos. E então é tudo coloridinho, clarinho e tal. Só que é uma família com sérios problemas, né? Então a gente vai aos poucos descobrindo quais são os podres ali dentro e o que levaria uma criança a desistir de tudo tão cedo assim. Enfim, essa é a minha dica. Eu não posso contar muito mais, mas vejam, é um filmaço. Eu tive uma experiência triste com esse filme, porque ele saiu, né, por um selo novo até, chamado Esfera Filmes, e comprei o DVD, daí quando eu fui assistir, ele tava com um problema muito sério de som, mal dava para escutar, a impressão que me deu que era um problema de master mesmo, não era nem daquela cópia, e aí eu larguei de lado, porque não dava para escutar direito. E aí acabei não indo atrás de outro
mas eu fui até o momento em que a menina se joga da janela, e daí tem a cena seguinte, que eu acho que é no hospital. Daí eu parei, falei assim, não... É bem no comecinho, né? Não começou ainda a desenrolar. Não, ele é pesado, você sai mal, mas Mas ele é cru, né? Ele é cru, ele mostra uma realidade. Sim. Essa ideia da família margarina, e o que há por trás dessa hipocrisia, enfim. Sim. É um filmão. Desde controle, rigidez, até, enfim, coisas muito piores. Mas, sim, eu vi na mostra, se eu não me engano, no ano mesmo, 2013, quando saiu. Mas essa história de parar filme no meio, eu tive uma situação, acho que até pior, porque eu parei filme no final. E eu tava numa cabine assistindo o filme a trabalho. Era uma salinha pequena da própria empresa e tal, e num bairro que cai muito a luz toda vez que chove por causa das árvores. Eu sei porque minha mãe morava lá também, e sempre, toda chuva caía a luz. E aí a gente tava no finalzinho do filme, assim, tipo aquele auge, faltando, sei lá, 5, 10 minutos pra acabar, e você tá, meu Deus, o que vai acontecer agora? E caiu a luz. Mas de qual filme que foi isso, Ju? Foi um filme chamado Fruitvale Station, com o Michael B. Jordan. Acho que o primeiro que ele estourou, assim. Gosto muito, do mesmo diretor do Pantera Negra. Ele é. Exatamente. Né? Do Ryan Coogler. É o primeiro filme do Ryan Coogler. É um belo filme. É um filmaço. Belo filme. E tava assim, no final, naquele momento, você tá meio que sofrendo junto, você tá botando todas as suas tripas pra fora. E aí parou. E aí, assim, voltou rápido. Sei lá, ficou uns 15 minutos, alguma coisa assim. Mas aí já perdeu. Mas assim, voltar pra ver só o finalzinho, tipo, você já respirou, sabe? Você já perdeu completamente o embalo. E esse filme é um filme curto, de tiro curto, e é um filme que quer... Sim, você vai numa tacada só. Na tacada. Ixi, estragou mesmo. Putz, que pena. Não, eu amei o filme mesmo assim. Não estragou o filme, mas foi triste. O Michael B. Jordan é um ator muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele tem feito, né? Nossa, tem que sobreviver, né? Tem que pagar os boletos. Não sei se é só pagar os boletos. Acho que ele gosta, né? Tem uma vaidade, quer pegar uns papéis grandes e tal, e acaba sacrificando talvez papéis melhores. Mas ele é bom. Ele é bom, gosto. Henricão, você tem uma dica aí bem diferente das nossas, né? Rapaz. Então, quando eu peguei pra rever o filme, o caráter, eu fiquei imaginando, né? Poxa, eu queria trazer algo que dialogasse com o filme. Mas que não precisasse ser igual ao filme ou que tivesse uma semelhança muito grande com o filme. E eu, no fim, acabei lembrando de um livro no qual eu escolhi aqui para dar como dica. O livro chama Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. Alguns críticos considerado o melhor livro dele. O seu último, né? Enfim. É o último? É o último. Acho que 2 anos depois, 2 ou 3 anos depois, não, 2 anos depois ele morre. Ele tinha uma ideia de continuar, né, de fazer uma continuação pela personagem principal, que é Alyosha. Alyosha. Os nomes difíceis, né, pra gente falar. Mas enfim. Hoje é o dia. Como vocês sabem, eu gosto muito do Dostoiévski, né, pela temática, pela forma como ele lida com os livros, com os temas, enfim. Os Irmãos Karamazov fala, na realidade, é sobre parricídio, né? É a história de um pai maléfico, sem caráter, amoral, né? Dos seus 3 filhos. É uma trama muito bem engendrada, um livro que traz várias discussões entre questões de fé, racionalidade. E o interessante é que o pai, né, que é o Pavlovich Karamazov, ele é uma figura estranha, egoísta, enfim. E ele acaba tendo o seu primeiro filho com uma mulher, e depois ela acaba morrendo, e ele
fica com uma parte da herança dessa mulher. E aí depois ele se casa de novo, uma jovem, que também acaba recebendo um grande dote dela, acaba tendo mais 2 filhos, e depois ela acaba fugindo com uma outra pessoa e deixando toda a herança com ele, né? Aí começa uma degradação da família, porque o primeiro filho é o Dmitri, né? Ele representa uma figura, né, mais masculina, viril, bonito, galanteador, mais beberrão, militar. E os outros 2 filhos, que são o Ivan, que é um intelectual, digamos assim, racional, que não acredita em Deus. E tem o mais novo, que é o Alyosha, e que está estudando para ser monge, enfim. E a história se dá quando o Alyosha resolve voltar para a casa do pai. É uma trama, é uma história que vai ao seu extremo. Dostoiévski, através das personagens, ele tenta botar a gente sempre no limite das discussões, né, na relação. E aí se dá a ideia, né, desses filhos, de uma certa forma, se degladiando com o pai ali, até que acontece o assassinato do pai, e aí, enfim, aí começa toda uma investigação para saber quem realmente matou ele. Enfim, é um livro maravilhoso, e para quem tiver paciência, são 1000 páginas, bora ler. Muito bem. Então é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Estamos aqui encerrando nosso episódio número 17. Queria agradecer a presença dos meus colegas. Novamente um programa muito legal aqui, bem estimulante. Agradecer aqui o Henrique Pires. Muito obrigado, como eu sempre digo, mais uma vez, aprendendo com vocês aqui, esses olhares ímpares, né? É isso aí. Valeu, turminha. Um abraço. Fui. Valeu. E a Juliana Varela. Obrigada também a quem acompanhou, a todo mundo tá aqui. E fica o convite para seguirem a gente lá no Instagram também, e darem suas sugestões, opiniões, falarem o que acharam desse episódio lá. Isso aí. É isso, estamos todos ouvidos. Já queria avisar para todos os nossos ouvintes que o nosso próximo episódio vai ser a segunda parte da nossa análise dos filmes do Spielberg, que a gente já apresentou há 2 semanas atrás. Então agora vai ser a segunda parte com mais 4 filmes. Então espero que vocês escutem. Meu nome é Hugo Harris. Esse episódio foi editado pelo Folha Leaf. Muito obrigado por nos escutarem até agora e tchau!